com vocês. Nós vamos dar início, então. O grupo está pronto, né? Já são 15h40, está pronto desde 3 horas, desde 15 horas, né, Rafael? Todos apostos, todos apostos. Tá bom. Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Né? Nós continuamos aqui com a nossa programação do segundo seminário de grupos de estudo da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, e hoje nós temos o grupo Estudo... Bom, aqui o título mudou um pouquinho, né? O título aqui vai ser do tema, mas é que era o título do... Aumentou um pouquinho. Foi a música que eu vi ali. Estudo sobre o jambo, a elegia amélica, e a amélica na Antiguidade Clássica, e aqui o tema de hoje, né? Ou o nome do grupo vai ficar assim também? O nome do grupo, Estudos sobre o jambo, a elegia... Ficou com a música também? Ficamos com a música também. Tá bom. É que já estava, né? Na verdade, já fazia parte. Então, estudo sobre a elegia amélica e a música na Antiguidade Clássica, também? Então, vocês têm, né? Tem até 17h30 e eu 40, mas assim, mas é bom dar um tempinho no final para as pessoas, né? Conversarem ou fazer alguma coisa, debater, se for o caso. Então, a palavra de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado, Ana Maria. Bom, eu vou fazer aqui só uma breve apresentação do grupo, né? A nossa ideia é cada membro do grupo, né? Cada pesquisador do grupo vai falar um pouquinho das suas pesquisas realizadas nesse campo, né? E eu faço uma breve apresentação do grupo, né? Se a Juliana quiser me complementar também ao longo da fala, né? Seria legal. Eu não quero me debruçar muito em falar, né, fazer essa apresentação do grupo, porque foi algo que a Juliana fez já no evento passado, né? Ela já comentou um pouquinho sobre as origens do grupo, né? Então eu vou repetir mais ou menos o que ela falou, vou seguir por onde ela falou de maneira muito breve, né? Não, primeira coisa, né, só fazendo uma correção, né, estudos sobre o jambo, a elegia, a amélica e a música na Antiguidade Clássica, né, agora vem incorporando aí essa área conexa, vamos dizer assim, né, que é a música nesses estudos, né. Já se nota daí, né, que assim, em comparação com o pessoal do Ceará que apresentou há 15 dias, nós não somos muito bons para montar siglas, não é muito nosso forte. Uma brincadeira, assim, mas os estudos sobre o jambo, a elegia, a amélica e a música na Antiguidade Clássica, esse é o nosso grupo, né? E as origens do grupo, né? Ele foi fundado pela professora Paula da Cunha Corrêa, né? Na esteira, assim, da sua tese de doutorado, da publicação do seu livro Armas e Varões, A Guerra na Lírica de Arquíloco, né? Em 2002, né? E logo mais, a professora Juliana integrou o grupo como uma de suas líderes também, né? Então, as líderes do grupo são a professora Paula Corrêa, a professora Juliana Ragusa, né? E o grupo congrega, né? Se você puder passar para o próximo slide, por favor, Claudinei. Né? E o grupo, ele congrega, além, em sua maior parte, né? O grupo é composto pelos alunos, pelos orientandos da professora Paula e da professora Juliana, né? E colaboradores de outras universidades, né? Alguns, no caso, como eu e o Tadeu, né? O Bruno Grip também, que faz parte do grupo, fomos orientados pela professora Paula no doutorado, né? E hoje atuamos em outras universidades federais, né? Eu na Federal do Rio Grande do Sul, Tadeu na Federal da Bahia e o Bruno na Federal Fluminense, né? Então, colegas que se doutoraram com a professora Paula, né? Além disso, né, mestrandos e doutorandos, né, doutorandos da Universidade de São Paulo, majoritariamente, né, eu tenho os meus primeiros orientandos que estão aqui também, né, 2 mestrandos da Federal do Rio Grande do Sul, o Tiago e a Clara, e além dos nossos estudantes, né, colaboradores estrangeiros, né, alguns colaboradores estrangeiros, né. Quanto a isso, isso sobre os membros do grupo, né.
E o grupo se caracteriza, né, o grupo se destaca, sobretudo, por ser um grupo que vai se debruçar, se dedicar a pesquisas num único tema, né, e uma área que lhe é conexa, né? O tema, a saber, né, é o que nós chamamos lírica, né, que vai congregar, numa concepção antiga, três gêneros distintos de poesia: a elegia, o jambo, ou iambo, a elegia e a poesia mélica, né? E agora incorporando essa área que se liga a ela, que é o estudo de música, da música, né? E daí isso percorrendo um arco que vai desde o período arcaico, né? Século VIII, século VII, até períodos mais próximos, né, passando pela Antiguidade Clássica e além. Não sei se além, não sei se alguém no momento tem uma pesquisa em poesia helenística ou não, mas esse é o escopo do grupo, né? Esse é o trabalho que o grupo esses são os trabalhos que o grupo desempenha. No que consiste a maioria das orientações e pesquisas que são efetuadas no grupo, né? Duas linhas, né? O grupo tem duas linhas de pesquisa principais, né? Uma é a pesquisa em tradução, não em tradução, né, mas de fato empreender traduções, né, uma linha de pesquisa que envolve tradução, e a outra que são os estudos temáticos, né? Segue por essas duas linhas que muitas vezes são complementares entre si, né? Seguindo aquele procedimento assim que é tradicional na maioria dos nossos mestrados, né? Geralmente um mestrado também da nossa área envolve a introdução, tradução e comentários, né? Então essas duas áreas, essas duas linhas muitas vezes se encontram, se conectam e são complementares, o que já revela, de certo modo, um escopo muito caro a esse grupo, né? Ao meu ver, que é o que liga, acho que todos os pesquisadores desse grupo, que é essa relação entre e acho que isso o Tadeu vai falar com muito mais propriedade depois de mim, né? Essa relação entre o texto, o texto traduzido, o texto analisado e o seu paratexto, né? O comentário, as notas, né? De modo que esses dois aspectos, né, são indissociáveis nas pesquisas que o grupo realiza, né? Não só a tradução, mas também o comentário, a explicitação, a busca por uma tradução acadêmica que seja pautada aí por precisão semântica, por rigor conceitual e muitas vezes respeitando também o código retórico poético dos poemas que vão ser traduzidos, né? Então, acho que isso, de certo modo, interliga todos nós aqui do grupo, né? Essa relação, né? Esse trabalho que vai envolver tradução, comentário, né? E o paratexto, enfim, né? Bom, então, quanto a isso, esse é o escopo do grupo, né? Esse é o trabalho que a gente desenvolve na área de lírica. O escopo do trabalho também bem definido nessas duas linhas, né? Bom, basicamente é isso. Eu queria complementar alguma coisa, Juliana? Deixei passar alguma coisa? Queria acrescentar algo? Não. Não, acho que é basicamente isso. Também, quem quiser conhecer mais, tem a publicação, né, do número especial da SBEC, com todos os grupos, né, fizeram ali um texto, enfim, e falando do seu percurso, então podem dar uma espiadela por lá. E aí, acho que só esse slide, né, que está projetado agora, falar de projetinhos. Você vai falar, né, de alguns projetos. Na linha, a gente acabou decidindo, né, ressaltar aqui nesse momento, justamente os projetos na linha da tradução anotada, comentada, amparada, né, porque são trabalhos que estão para sair agora, né, bem recentes.
Mas tem também outros trabalhos, enfim, na linha dos estudos, né, mais aprofundados, enfim, também tem trabalhos em curso, enfim, que devem sair nos próximos tempos, né. Desses projetos aqui, eu só queria destacar, né, uma vez que eu estou apresentando, eu acho que eu estou aparecendo muito nesses projetos aí, mas assim, um que eu gostaria de falar, que deve sair logo, né, vou começar falando pelo do começo, né, o Lira Grega, né, Antologia de Poesia Arcaica, né, que é o trabalho da Juliana, né, que já foi publicado, né, que vai nessa linha, né, de uma tradução amparada por notas e comentários, né, que é um trabalho que ela já publicou, né, que foi a primeira edição dessa obra de 2013, 2014, mas agora ela prepara uma nova edição para 2021, se eu não me engano, né, 2021, ampliada, né. A mesma coisa vale para o Hino Afrodite e Outros Poemas também, esse que deve sair em 2020, né, ambos pela editora Edra, né, este último trazendo comentários e traduções da poesia de Safo, né, aumentando as edições anteriores, né. Na linha desses dois projetos, né, vem o Elegia Grega, né, uma antologia de poesia arcaica, que é como que uma continuação do Lira Grega, né, que aí vai se dedicar a outro gênero, né? No Lira Grega, a Juliana se debruça sobre os poetas mélicos, né? Trabalha os poetas mélicos, apresenta cada um dos 9 grandes poetas, os 9 poetas mélicos canônicos, apresenta uma seleção de poemas e os traduz e comenta. A mesma coisa faremos com o Elegia Grega, né? Aí nos concentrando nesse outro gênero, a elegia, né? E nos restringindo ao corpus de elegia arcaica, né? A produção de elegia até meados aí até primeiro quarto aí do século V, né? Poetas que atuaram aí nesse período, né? Do século VII ao V, né? A gente se concentra nesses poetas, né? Por isso uma antologia de poesia arcaica, né? Outro projeto esse eu tenho com o Tadeu, né? Que é nós dois estamos preparando juntos também uma seleção de poemas de Safo, né? E para falar desse trabalho que a gente está fazendo juntos, vale a pena falar um pouquinho dos projetinhos de extensão que nós estamos desenvolvendo, né? Essa seleção de poemas de Safo, ela decorre de um projeto que eu e o Tadeu começamos com a quarentena, né, Tadeu? No início da quarentena, né? Que a gente de modo muito megalomaníaco, resolveu chamar de um poema grego antigo por dia, onde o nosso objetivo era traduzir um poema grego, como o título diz, né? E cumprimos muito bem com esse objetivo, exceto a parte do por dia, né? Por dia realmente não deu para fazer. Mas a ideia é postar em páginas de amplo acesso, né? Facebook, Instagram, tem mais, né, Tadeu? Não me lembro. Mas postar nessas páginas. Tem o Medium também, só que Medium. principalmente é o Facebook e Instagram mesmo. Principalmente o Facebook e Instagram, e nesse projeto a gente, aí a orientação dele já é para um público não acadêmico, né, e a gente vai, frequentemente, né, nós postamos nossas próprias traduções, com comentários, guias de leitura. Então, enfim, foi um projeto que pensamos para mostrar um pouco o nosso trabalho, né, mostrar um pouco, fora desse ambiente acadêmico, essa área de pesquisas que não é tão explorada quanto a tragédia, a poesia épica, né, podemos dizer assim, né? Então, por exemplo, né, no último mês assim de trabalhos, nós lemos apresentamos o poeta Íbico, né, que é um poeta muito
conhecido entre nós, né, mas majoritariamente desconhecido para um grande público, né, assim. Então, a gente obteve um resultado muito satisfatório, né, Tadeu, assim, foi muito interessante o resultado que a gente conseguiu com esse projeto, de modo a pensarmos depois, né, em reunirmos esse material que nós trabalhamos na internet em um livrinho, né, em livrinhos, né, em pequenas obras cujo objetivo é justamente esse, né, de difusão, né. E daí a gente resolveu começar, né, com aquela que a gente se debruçou por muito tempo, né, a gente trabalhou por muito tempo lá na página, que foi a Safo, né. A gente tem alguns poemas de Safo, que a gente também vai fazer uma antologia, uma pequena antologia, mas talvez a orientação seja diversa aí da Juliana também, né. Então, a ideia é trazer uma seleção pequena, mínima de poemas de Safo, apresentando-a, né. E isso é um projeto que deve vir para 2021 também, né, para 2021, muito provavelmente, se tudo der certo, né. Bom, além do Um Poema Grego por Dia, um outro projeto de extensão que vem rendendo muitos frutos, né, que é o projeto Panaster, né, do grupo de estudos, um grupo de estudos sobre literatura grega, né? Esse é um grupo que foi montado pelos alunos de graduação, né? E é um grupo que é coordenado, dirigido, vamos dizer assim, estimulado pela professora Juliana Ragusa, né? E é um grupo que se reúne, né? Acho que a Maria Cristina, que é a nossa aluna da graduação, está aqui, né? Uma das idealizadoras do grupo, né, Maria Cristina? Ela pode falar um pouquinho sobre o grupo para nós aí, né, Maria Cristina? Se você quiser falar, a palavra é sua aí. Posso sim. Boa tarde, gente. O Panaster é um grupo de estudos que os alunos da graduação em grego a gente criou o ano passado, com a ajuda da professora. E a ideia é a gente ler textos e discutir textos que não são discutidos geralmente na nossa grade da graduação. Então, o ano passado, a gente começou o ano passado, a gente leu sobre teatro e também falamos um pouco das figuras femininas em determinados ciclos míticos. Então, a gente tinha encontros que a gente falava de mulheres e a Guerra de Troia. Então, a gente lia algumas tragédias que tinham relação com esse tema. No primeiro semestre, a gente estudou e leu todos os hinos homéricos e discutimos também. E agora, esse semestre, estamos com o tema Mélica e Mito. E aí, todo encontro a gente, é o costume de falar, todo encontro a gente tem um tema, né, e aí a gente também tem um drive que a gente coloca os textos, e aí todo mundo tem acesso a esses textos para poder se preparar um pouco antes, e a gente lê os textos juntos e comentamos. É bem legal, ajudou bastante na nossa interação como alunos do grego. Está sendo um projeto incrível, eu gosto bastante. Acho que era isso que eu tinha para falar. Bacana, obrigado, Maria Cristina. E para terminar só a minha fala, eu já até acho que eu já me estendi muito, né? Eu só queria falar também de um projeto que não está diretamente relacionado ao grupo, né? Que é o projeto Mínimos, mas é coordenado pela professora Paula da Cunha Corrêa, e acho que já muitos dos membros aqui do grupo, né, já fizeram parte em algum momento do projeto Mínimos. É um projeto que se estende desde 2013, né? Eu acho que ele já está no 8º, 9º ano, né? 7º, não sei fazer 7º ano, isso, 7º ano já, né, pessoal? E é um projeto que visa ensinar grego antigo, né, e latim também, para o ensino fundamental, né? Para o 6º e 7º ano, se eu não me engano, né? 5º e 6º ano, né? O 5º ano aprende latim. 5º e 7º ano. 5º e 7º, né? 5º e 7º ano, isso. Obrigado, Cristina. O 5º ano, se eu me lembro bem, o 5º ano é o latim, né? E o 7º aprende a língua grega, né? Então, é um projeto que também dá muito orgulho para a gente, como pesquisador e professor de grego, que é levar também para fora da universidade, né, esse nosso aprendizado aqui, né, com o grego, né. E agora o projeto Mínimo se estende também para outras áreas, né, também a filosofia, a história, né, há
uma vertente, um spin-off, né, uma continuação do projeto Mínimos, que é esse de veicular esse conteúdo da história antiga, da filosofia antiga, da literatura antiga, né? Então, é um projeto que sempre vem frutificando e alegra bastante. Me alegra bastante ter feito parte dele enfim, né? É um projeto, o projeto Mínimos, né? Como aqui falaram aqui no chat, né? Fazer greguinhos, né? Fazer greguinhos, exatamente. Esse é o objetivo do projeto. Tá, mas, bom, essas são as principais atividades do grupo, é isso que define o nosso grupo aqui, mas eu acho que muito melhor do que eu ficar falando e apresentando o grupo, que os próprios membros tomem a palavra agora, né, e cada um deles fale um pouquinho das suas pesquisas, né, o que eles vêm desenvolvendo nesses tempos de pandemia, né. Então, seguindo aqui, eu já passo a palavra para o Tadeu, né, o Tadeu já falar um pouquinho do trabalho que ele vem desenvolvendo, né, vai complementar muito também do que eu falei aí, né, sobre texto para texto, e mostrar na prática, né. Então, é isso aí. Obrigado, Rafael. Boa tarde para todo mundo por aí. Espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho aqui do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na UFBA, né? O meu doutorado eu defendi ele no ano passado, né? E minha pesquisa sempre esteve relacionada, desde o mestrado, à investigação da poética grega, né? Isso quer dizer, dos recursos poéticos formais que eram utilizados para compor um determinado gênero, né? Meu mestrado foi sobre comédia, e o doutorado acabou sendo sobre a Mélica de Safo, né? E o que eu estou fazendo agora, de alguma maneira, é uma continuação da pesquisa que eu fiz na pós, né? Poderia passar, por favor, o Roger? Muito obrigado. O meu projeto atual aqui, né, de pesquisa na UFBA, chama As Poéticas Implícitas na Antiguidade, Descrição, Estudo e Tradução, né? O que eu quero dizer por poéticas implícitas, né, quando a gente estuda clássicos, geralmente a gente está familiarizado com as poéticas explícitas, né? Ou seja, aquelas teorias poéticas em que os critérios de composição, né, os critérios de análise são expostos, né? Os mais famosos da antiguidade certamente são a poética de Aristóteles, né, e a arte poética de Horácio, lá já no período romano. No entanto, né, a gente sabe que as convenções poéticas, né, elas estão muito além desses tratados, né? Esses tratados eles são um pequeno fragmento, né, do que se produziu em termos de teoria poética na antiguidade. E imaginemos que mesmo que se tivesse sobrado tudo, a gente, mesmo assim, não seriam todas as convenções poéticas, todas as convenções de gênero que estariam descritas nos manuais, né? Então, esse projeto ele quer, a partir da leitura dos textos, a partir da investigação dos textos, verificar as recorrências formais, né? O que normalmente aparece no poema de Píndaro, né? Quais são os recursos poéticos favoritos de Safo, que tipo de tropo que ela prefere, né? Então, o projeto é bem amplo, mas a ideia é sempre investigar os poetas, tentando descrever os recursos formais que eles tendem a empregar nos gêneros que compõem, tá? Atualmente, dentro dessa pesquisa maior, eu estou trabalhando com 2 autores, né, e com, vamos dizer assim, uma abordagem um pouco diferente, né. Primeiramente, eu estou traduzindo os Epinícios de Píndaro, né, estou concluindo aí uma primeira versão da tradução, porque, bom, eu vou falar mais adiante, né, mas é um poeta que, apesar da importância, apesar do nome, só muito recentemente recebeu uma tradução completa, né, do professor Roosevelt Rocha, e a gente sabe, né, que dependendo da maneira que você traduz, outros aspectos do autor são levados à tona, né? Então, eu estou fazendo uma tradução diferente, com critérios diferentes, do professor Roosevelt, né? Tem outras por sair aí, eu acho que o Trajano Vieira está para publicar uma tradução poética também,
o professor Robert Gross, da UFC, está preparando também uma tradução, mas eu estou fazendo uma, né, também. E eu estou trabalhando também com os fragmentos de Alceu, que esse sim assim, ele foi publicado em algumas antologias, inclusive na antologia da professora Juliana, né, que tá aqui com a gente, de lírica, mas, assim, uma obra de Alceu, os fragmentos dele completamente traduzidos e comentados, não existe ainda em português, né? Então, essa seria realmente inédita. Poderia passar, por favor, Valdinei, para o próximo slide? Tá certo. Aí, basicamente, eu estou trabalhando com Mélica, e a Mélica, em especial, ela traz muitos desafios de tradução, né? A gente sabe que talvez seja o gênero mais difícil de você levar ao público, né? Porque ele apresenta uma série de problemas, às vezes textuais, às vezes extratextuais, que acaba sendo, vamos dizer assim, um obstáculo, um empecilho, né, para quem não é especialista, né? Então, algumas dessas dificuldades, né? A Mélica, assim como Elegia e Iambo, ele é um gênero muito ancorado no tempo e no espaço, né? Ao contrário da épica, por exemplo, que você tem narrativas, né, de passado longínquo, e que o material é basicamente narrativo, ou mesmo a tragédia, em que você tem histórias, né, ali sendo representadas no palco, a Mélica ela faz frequente referência aos contemporâneos, né? Ela é um gênero muito ligado com a performance, e, portanto, faz referências ao público, ao momento de performance, a instituições culturais do período, né? Então, frequentemente isso é um problema, porque o leitor moderno não tem essas referências originais, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem poucas informações contextuais, tem muitos poemas, né, que a gente tem lá o poema e a gente consegue adivinhar mais ou menos o sentido dele, o significado dele, mas a gente conhece tão pouco do contexto desse poema que às vezes fica até muito difícil interpretar, né? O caso clássico aí é Safo, né? A gente tem pouquíssimas informações da Lesbos arcaica e é muito difícil às vezes interpretar aquele poema, né? Essa dificuldade também é outro empecilho para o leitor. Bom, e aí tem, né, a característica que todo mundo, quando entra em contato com a lírica antiga, percebe, né, que a maior parte do texto é fragmentário, e aí isso abre uma série de questões de como lidar com isso, né, porque, querendo ou não, o fragmento ele é pouco atraente, né, no sentido de assim, gera muitos problemas para quem não tem costume, que está esperando ver um poema completo. E é claro, aí tem várias maneiras de lidar com esse problema, né, de alguma maneira a fragmentariedade, né, ela faz parte do texto, é um dado do texto, e por exemplo, eu considero importante que isso passe para o leitor, que de fato a gente não tem um texto completo, mas também é interessante ter um jeito legal de passar para o leitor as conjecturas, né, porque a gente que é especialista, a gente vai lá na edição, vai no comentário e vê as conjecturas, né? Mas para alguém que está tendo contato pela primeira vez com o texto, o fragmento pode ser assustador. Então, eu lido um pouco com essa questão de como lidar com o estado fragmentado. E, bom, e aí tem os problemas aí que são, né, de toda a poesia grega, né? São aqueles traços linguísticos que são estranhos ao português e difíceis de verter, né? Tem a questão da métrica, que é baseada na duração, isso daí muda completamente, né? Assim, se você traduz um soneto do francês, você consegue fazer uma tradução de um soneto em português. Assim, as regras métricas são praticamente as mesmas. Quando você vai traduzir lírica antiga, é praticamente impossível, porque o nosso sistema prosódico é diferente, né? Além disso, o grego, por ser uma língua que tem casos marcados morfologicamente, ela tem uma ordem mais livre das sentenças, né? Então, isso permite pérbatos, brincadeiras com as ordens das palavras, que para a gente é praticamente impossível manter com a legibilidade do texto, né? E, além de tudo, uma coisa que é muito difícil também é a questão do grego arcaico, a literatura grega arcaica contar com registros dialetais codificados. O que eu quero dizer com isso? Bom, né, existe o grego homérico, o grego épico, existe o grego lírico
que é usado pelo Píndaro, pelo Simônides, né? E esse dialeto elevado, né, ele tinha um papel naquela cultura. Ele era estranho, porque não era utilizado no dia a dia, mas ele era familiar, porque todo mundo que ia a um festival ou ia a um simpósio estava acostumado a ouvir isso, né? Para a gente hoje em dia é um pouco complicado, né? A gente não tem um equivalente, né? A poesia com linguagem, mais, vamos dizer assim, arcaizante, ela meio que caiu em desuso, né? Virou uma coisa no passado distante. Então, isso também afeta, é difícil você reproduzir a elevação da linguagem que tem no original sem se tornar, assim, insuportável para a maior parte dos leitores modernos, tá bom? Poderia passar, por favor, Valdinei? Tá certo. E aí, bom, quais são, né, os recursos disponíveis para lidar com todas essas dificuldades, né? São conhecidos de todos aqui, né? Existe uma introdução geral, né? Existe glossário de nomes e termos, notas. Também existem ensaios, né, temáticos, explicativos que podem aclarar o texto, né? E também, isso eu vou enfatizar um pouquinho mais por final, os diversos tipos de tradução e versão, tá? Então, o fato de um texto você poder ser traduzido de várias maneiras é meio desesperador, né? A princípio, mas ele também pode ser um recurso para o tradutor, né? Você não precisa oferecer apenas uma tradução do texto com o qual você está trabalhando. Claro que aí tem os empecilhos editoriais, mas eu já vou falar sobre isso, né? E, bom, e aí vem como que coordenar esses elementos todos para falar com o público leitor, tá? Porque é bastante habitual a gente ver discussão, assim, sobretudo de tradução, pensando no texto, né? Como que vai ser o texto traduzido e tal. Mas a recepção do leitor, ela é filtrada e acompanhada por todos esses elementos aí que eu coloquei em cima, né? Depende de como você faz a introdução, como que são as notas, né? Como que é o comentário. Tudo isso precisa ser pensado, porque isso vai, vamos dizer assim, emoldurar a experiência do leitor de alguma maneira, né? Você poderia passar, por favor, para a próxima? Tá certo. No caso do Píndaro, né, então, basicamente, aqui eu vou mostrar quais são os problemas que eu encontrei para traduzir esses poetas, né, e, basicamente, as soluções que eu estou pensando para cada um deles, até pela natureza diferente dos textos, né. Bom, Píndaro, eu trabalhei muito com ele em aula, né, e sempre o argumento é o mesmo, né, professor, não entendi nada, né. E claro, né, porque ele é um autor que, apesar do texto ser completo, né, apesar dele, vamos dizer assim, ser o mais bem preservado dos poetas líricos arcaicos, né, arcaicos e clássicos, né, ele tem um texto difícil de acompanhar para quem não pertence à comunidade dele, né. Por quê? Porque ele pressupõe ele pressupõe conhecimento prévio da audiência, né? Então ele faz muita referência, seja a pessoas, né, a quem ele está elogiando, no caso do vencedor atlético, ou seja, um mito. Ele não vai contar lá um mito inteiro, ele vai contar um episódio pressupondo que você sabe todo o resto, né? Fora isso, né, ele tem uma transição muito brusca de um tema para o outro, que para quem estava acostumado com as convenções do gênero, lá do Epinício, por exemplo, não tinha nenhum problema. Mas o leitor moderno que não está acostumado com isso tem esse problema, né? É um gênero esquisito para a gente. Bom, além dessa coisa do conhecimento prévio, né, ele tem uma riqueza dialetal que é difícil de traduzir, porque, de fato, né, o grego tinha uma relação mais íntima com uma língua mais arcaica, né? Ele tem uma métrica extremamente complexa, meu Deus, até nem consegui falar aqui, tão difícil que é. E não dá para ver em português, né? Assim, exatamente, justamente pela natureza diferente da prosódia grega e portuguesa. Tem os epítetos compostos, que eu acho que é o pesadelo de qualquer tradutor de poesia grega, né? Porque como que faz? Você cria uma palavra nova que vai soar estranha em português, você usa os hífens, mas fica muito pesado, você usa a paráfrase também pesa o texto, né? Então, é um recurso difícil de traduzir sempre. E os hipérbatos, né? Todo mundo que já trabalhou com Píndaro vê que ele, às vezes, inverte a ordem da frase, assim, que no grego é possível, já no grego é difícil, mas em português é praticamente intraduzível, né? Bom, no Píndaro, como já tem uma
já tem outras traduções em curso, algumas até com objetivo mais poético, né, fica um pouco mais fácil, né, basicamente eu escolhi fazer uma tradução, vamos dizer assim, facilitada, né, para ser o primeiro contato, o primeiro Píndaro que alguém lê e consegue entender a maior parte do poema, né, e não, vamos dizer assim, não vai ter muita dificuldade, né, então, quais são as soluções para isso, né? Claro, uma introdução geral, né, isso é óbvio, né, mas algo que apresente o autor, apresente seus temas, apresente o gênero que compõe, né. Glossário, né, com os nomes mitológicos ou termos que recorrem muito. Aí no Píndaro, além dos nomes mitológicos, tem os termos que são quase técnicos, né, como aretá, excelência, né, dapana, que é gasto, né, tem vários termos que recorrem e que eles são usados assim com uma precisão quase técnica que vale a pena um pouco de fazer, né, como o Race na tradução dele da lei em inglês ele faz um pouquinho isso na introdução. Aí, para cada uma das odes, uma introdução, explicando quem que é o vencedor, quais vão ser os mitos referenciados naquela canção, meio que tentando colocar o leitor na posição da audiência na medida do possível, né? Ele tem que ter aqui um conhecimento, dando um conhecimento prévio, né? Para que, quando chega a referência críptica, né? Quando chega a referência velada lá do mito, ele vai saber do que se está tratando, né? Quando falar o nome do vencedor, ele vai saber que aquilo se trata do vencedor, né? O Píndaro lança o nome, pressupondo que você sabe quem é, né? O leitor não vai saber, então isso fica avisado na introdução. Aí vem a tradução propriamente dita, que é facilitada, né? E essa facilitação, claro, ela não é universal, cada tradutor vai fazer suas escolhas aqui. Eu resolvi facilitar dois elementos que dificultam a leitura do Píndaro, né? Que é a sintaxe, sobretudo, e aí a sintaxe não só a ordem das palavras que eu facilitei, né, coloquei numa ordem mais direta, mas também a transição de um ponto, de uma seção da ode para outra, né, então, às vezes o Píndaro, ele muda de foco, ele só usa um pronome, né, e ele, aí você mesmo, especialista, você olha lá, quem é ele, né, o que ele está falando? Aí você vai lá na nota e vê, não, ele aqui é o campeão. Né? Então, esse tipo de coisa eu estou meio que aplanando essas dificuldades que nascem da sintaxe, não só da língua grega, mas da sintaxe do epinício, para a primeira leitura ser mais confortável. Né? E também, né, divido em versos, mas em vez de seguir o verso grego perfeito, eu tento eliminar um número de cavalgamentos, de enjambements, né, que também é uma coisa que facilita a leitura. Aí tem as notas de rodapé, só o mínimo necessário, assim, só para, assim, não assustar muito também, né? A pessoa só aquilo que, se a pessoa não souber, ela não vai conseguir avançar a leitura. E depois, né, um comentário à ode. Aí sim, focando em questões poéticas, questões formais, chamando atenção para o que tem de interessante naquela ode, afinal, né? Quais são os artifícios do Píndaro, né? O que torna aquilo interessante. Pode passar, por favor, o slide, Rodney? Tá certo. Não, o quadro é mais ou menos parecido, com agravante. Né? Ele pressupõe o conhecimento prévio da audiência, né? A métrica também é difícil de reproduzir. Ele, bem menos que o Píndaro, mas também faz uso de pérbatos. E, além disso, ele dispõe a sintaxe no verso para, vamos dizer assim, marcar paralelismos entre um verso e outro. Às vezes ele dispõe o verso de maneira que dois versos vão começar por um substantivo, um nome, né? E às vezes isso é difícil, porque como o português é menos livre que o português, né? Quer dizer, o português é menos livre que o grego, para você fazer a mesma coisa, o verso fica elegível em português. Mas o pior de tudo, né, é o estado fragmentário. De fato, como que você lida com um poeta tão fragmentário, né? E é engraçado, porque o Alceu, apesar de ele ser um poeta que deixou muito mais fragmentos que Safo, os fragmentos dele são mais judiados, por assim dizer, né? São fragmentos menos legíveis. Às vezes, você tem até bastante texto, mas os editores lutam entre si, não conseguem achar um suplemento que baste, né? Então, isso é um problema. Como tornar esse texto fragmentário acessível para quem não é um especialista, né? E, bom, e aí,
a ideia, os recursos são parecidos com o do Píndaro, né? Introdução geral, glossário, mas aí a questão é como apresentar os fragmentos, porque aí você pode simplesmente, né, colocar eles, todos os textos, e aí você só coloca as notas de rodapé, ou você pode fazer ensaios temáticos que englobem mais de um fragmento, e aí você, né, coloca eles lá no meio do ensaio. Por exemplo, né, a Juliana, nos livros dela sobre Mélica, geralmente ela usa, não nas traduções, né, nos livros teóricos, geralmente ela faz isso, ela tem um comentário temático, e dentro desse comentário, dentro desse capítulo, né, teórico, entra a tradução dos fragmentos. A Paula também usa muito esse approach, o Rafael, no trabalho dele com o Tirteu e Teógenes também, né? Mas essa é uma possibilidade interessante, porque o fragmento, ele é áspero, né, difícil de você ler, mas ele não mas o texto que o editor, o comentador está fazendo, não, né? Então é um jeito de você colocar um texto difícil de seguir, mas, vamos dizer assim, acolchoado pelo comentário, né? E, bom, e aí tem como apresentar a tradução do fragmento. Isso aí é desesperador, porque ou você traduz o fragmento fragmentário, desculpe a redundância, né? Mas é isso, ou você mostra, bom, é fragmento mesmo, falta isso aqui, a gente não sabe o que está além desse buraco aqui no texto, mas isso daí, assim, isso é um dado importante, né? O leitor tem que saber com o que ele está lidando. Por outro lado, o jeito que nós lemos o fragmento é diferente de que alguém que não é especialista lê. Porque muitas vezes, né, a gente lê um fragmento em grego e a gente consegue pressupor mais ou menos o que está faltando ali, né? Porque a gente leu vários textos, a gente leu vários poetas, e mesmo que a gente não tenha certeza do que está faltando, a gente fala, deve ser mais ou menos isso, pode ser mais ou menos isso que está faltando, pelo nosso conhecimento da literatura grega, né? Então, isso é difícil, né, para alguém que não tenha essa experiência. Então, o que eu estou pensando em fazer é, como que o texto é fragmentado, o volume de texto não é tão grande assim, é fazer uma tradução multidimensional, né? A analogia que eu gosto de fazer, e que eu até comentei com o Rafael, né, é, por exemplo, né, você tirar foto de uma estátua, né? Quando você vê uma estátua ao vivo, você consegue circundar a estátua, né, você consegue olhar de vários ângulos. Uma foto, por melhor que ela seja, por mais significativa que ela seja, ela só vai conseguir mostrar para você um ângulo da estátua, né, um ângulo do Davi lá, do Michelangelo. De alguma maneira, por fotografia, você nunca vai ter uma ideia exata de como é a estátua, se você nunca viu ela pessoalmente, né? Mas se você vê vários ângulos, várias fotos, você tem uma ideia um pouco mais aproximada, né? De alguma maneira, todos os tradutores pressupõem isso, né? Que sempre vai ter uma outra tradução, diferente da sua, que vai recobrir aspectos que você não conseguiu na sua. Mas quando o texto é exíguo, né, quando tem pouco texto a ser traduzido, eu acho que uma possibilidade que o tradutor tem é isso, apresentar várias traduções para o mesmo trecho que enfatizem outros aspectos, de maneira que, por meio desse fractal, né, o leitor tem uma ideia mais ou menos do que está ali no original, né? Então, é isso que eu estou tentando fazer um pouquinho ao seu. Não vai dar tempo, porque eu acho que já passou muito tempo, mas eu vou só passar rapidinho aqui os tipos de tradução que eu estou trabalhando, tá? Então, primeiro tem essa tradução aqui lacunar, que, vamos dizer, é, entre aspas, literal, né, mas que tenta reproduzir a semântica do original e o estado textual do original o mais próximo possível. Aí pode passar, por favor? Bom, aí tem uma tradução com suplementos. Aí pega os suplementos mais favorecidos pelos editores, né, aqueles que a maior parte concorda, e para mostrar para o leitor como seria mais ou menos o texto se ele fosse completo. Claro, dando o devido alerta. Essa talvez seja Aí a dúvida é só o que colocar primeiro, né, o que é suplementado ou sem o suplemento. Mas, para pelo menos o fragmento estar mais contextualizado. Poderia passar para o próximo, por favor?
Bom, aí uma terceira tradução que aí vai se preocupar com os tropos e as figuras, que se você quer manter a semântica do original, muitas vezes você tem que sacrificar, né? Então aqui eu marquei, não vai dar tempo de eu comentar, mas esse poema, esse fragmento de Alceu faz muitos jogos de som, né? Por exemplo, né, na terceira estrofe, se vocês forem no grego, tem um jogo entre esdomon, né, para a casa, e esdoma, né, cinto. E na última estrofe também, interessante, tem um jogo com Apollon, né? Então você tem elater Apollon, oide Apollonto, kai polis alton, né? Então pode ser uma possibilidade de leitura que tem uma referência aqui a Apolo, que é quem mata o Aquiles, que é mencionado nesse poema aqui. Bom, e aí, nesse tipo de tradução, eu tento recuperar esses recursos para dar uma ideia para o leitor que o poeta também usava ele nos poemas, tá? Esse tipo de recurso. E, é claro, como ele já leu o poema, a tradução semântica, né, ele sabe que aqui eu estou tomando umas liberdades. E só mais uma, por favor. E, por fim, uma tradução métrica, assim, que tenta incorporar alguns aspectos formais, para, assim, dar um sabor do que seria uma tradução rítmica, ritmada daquele poema, né? Mas é isso, gente. Basicamente, a minha pesquisa está sendo em torno disso, né? É um comentário poético formal dos autores, e, ao mesmo tempo, pensando como transpor isso para o leitor, né? É basicamente isso que eu ando fazendo. Acho que durou mais do que eu esperava, hein, Rafael? Não, sem problema. Acho que vamos ver. Aí a gente já passa para Thaís, né, Thaís? Thaís, a palavra é tua, Thaís. Ok, então. Então, eu estou traindo um pouco o grupo agora, que eu, no doutorado, estou estudando tragédia. Juliana, ele balançando a cabeça. Mas, então, eu vou falar um pouquinho do meu mestrado, né, que eu defendi no ano passado, que eu estudei, né, eu investiguei a caracterização das deusas Perséfone e Hécate na poesia do período arcaico como um todo, né? Então, elas aparecem principalmente na Teogonia e no Inomérico a Deméter, mas elas têm algumas mençõezinhas também em outros poemas, né? Coisa pouca, então, assim, parece que é muito amplo, né? Que é o período arcaico inteiro, enorme, mas não tão enorme assim, porque as menções para elas acabam sendo assim, bem mais pontuais fora da Teogonia e do Inomérico. Então, eu preparei assim, só um levantamentozinho de onde eu encontrei elas no período, né, e nos gêneros que a gente estuda no grupo, para falar um pouquinho para vocês. Então, assim, né, basicamente, tirando a Teogonia e o Inomérico, começando com a Perséfone, ela aparece também num fragmento de épica, né, que se chama, 2 fragmentos de épica, na verdade, né, a descida do perito ao Hades, que ele é atribuído ao Hesíodo, embora não com segurança, né, algumas pessoas atribuem ao Hesíodo, outras acham que é de um outro poeta, mas enfim, né, fica meio que definido que é do Hesíodo e as discussões continuam, né. Num outro fragmento, que é da Heracleia, do Panias e de Halicarnasso, que é um fragmento que fala do Adonis e da possível embate que teve entre a Perséfone e a Afrodite por quem ia ficar com Adonis, né? E acaba que ele fica com uma divisão de tempo parecida com a da Perséfone. É bem curtinho também. Ela tem algumas menções na Odisseia, né? Principalmente naquele canto que o Odisseu vai ao Hades, né? Ela é mencionada ali algumas vezes. E aí, já na América, no Jambo e na Elegia, ela aparece também na Teogonideia, num pedaço que fala sobre o Sísifo e a punição dele lá, né, no mundo dos mortos. Discute-se se ela aparece em Estesícoro, no fragmento 113, porque tem uma mençãozinha que pode ser, né, como é bem fragmentado, pode ser que seja a Hermíone, filha da Helena, ou talvez possa ser que seja a Perséfone. Ficamos aí, né? Aí tem várias discussões também quanto a quem se trata de fato. E aí já no Baquílides ela aparece na abertura do Epinício 3, que é um poema que é dedicado a ela e a Deméter, né? Aquela coisa da Sicília, que elas são 2 deusas bastante ligadas à Sicília, né? Por coisa da fertilidade, né? A Sicília é
um lugar bastante fértil, então tem bastante menção a Deméter e Perséfone, né? Tanto no Baquílides quanto no Píndaro, às vezes quando eles falam da Sicília, eles acabam invocando, né, as duas, a Perséfone e a Deméter, por conta dessa... E tem algumas interpretações também que dizem que a Campina, da onde a Perséfone foi abduzida, né, pelo Hades, foi raptada, né, era na Sicília. Aí fica, né, as duas ficam bastante associadas à Sicília. Depois ela aparece no Pepinício 5, por conta do Heracles, né, quando tem a descrição dele descendo para, né, quando ele entra no Palácio de Hades, o Baquílides não fala Palácio de Hades, né, fala Casa de Perséfone. E foram essas no Baquílides, aí no Píndaro ela aparece bastantinho também, né, tem na Olímpica 6, também na verdade, na Olímpica 6, na Nemeia e na Nemeia 1, com essa associação com a Sicília. E depois, como Rainha dos Mortos, ela aparece na Olímpica 14, na Pítica 12, na Istmica 8 e no fragmento Trenódico 133. Já a Hécate aparece menos ainda que a Perséfone, né? Depois da Teogonia e do hino homérico, ela aparece de novo num fragmento bem pequenininho do Baquílides, que é intitulado justamente Hino a Hécate, que ela parece uma caracterização de portadora de tochas, né, que é bem tradicional por conta dos mistérios de Eleusis, né, e do mito do rapto da Perséfone, né, eles dizem que a Hécate ajuda a Deméter a procurar por Perséfone, segurando as tochas que elas usam para indo procurar, né. E também ela aparece no Peã 2 do Píndaro, com uma caracterização bem diferente, né, que enquanto uma deusa que profere oráculos, né, ela que teria proferido que uma batalha ia ser ganha, etc. Então, assim, nesse corpus inteiro, a Perséfone tem uma representação bastante... ela se mantém, né, bem uniforme. Ela sempre ela está sempre em conexão, né, ou com Deméter, ou com Hades, ou enquanto filha da Deméter, né, enquanto essa deusa de primavera, de fertilidade, ou então com Hades nessa visão assim mais sombria dela, né, de Rainha dos Mortos, etc. Já a Hécate, nesse corpus inteiro, em cada um ela vai estar de um jeito diferente, né? Então ela é bastante múltipla nesse sentido. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês, gente. Obrigada pela atenção. E eu passo para o próximo colega. Clara está com a palavra agora. Ok, certo. Então, da Isabela, mas, bom, assim, já adiantando, então, basicamente o que eu tenho para falar, assim, é da minha pesquisa atual de mestrado, né, eu sou mestranda pela URGS, na linha de Teoria, Crítica e Comparatismo, e então, o que... bom, então, o que eu falo na minha pesquisa, o que é o projeto da pesquisa, né, são 9 poetisas. A ideia é estudar e traduzir 9 poetisas que estão associadas num cânone feito pelo Antípatro de Tessalônica, que ele vai fazer, então, um epigrama com essas 9 poetisas, vai citar elas e vai se formar esse cânone. A ideia, então, da dissertação é traduzir, fazer comentários e introduzir, né, fazer uma introdução sobre elas. Aí, pode passar. Pode passar, então, já os slides, porque eu já... Isso, obrigada. Então, é o objetivo inicial, e essas 9 poetisas, então, são Praxila, Moiro, Anite, Safo, Erina, Telesila e Corina, Nossis e Mites. É muita coisa, então a gente já está, eu e a professora, né, já estamos revendo esse projeto, talvez não dê para traduzir e introduzir todas, mas a gente talvez, então, faça capítulos de 4, se tudo der certo, 4. E pode passar os slides. Que daí, então, são as que eu já estou trabalhando. Pode passar de novo. Então, são as que eu já estou trabalhando, né? Que são as que eu já tenho até o momento. A Corina foi meu projeto de pesquisa na graduação, então eu vi ela quase a minha graduação inteira. Uns 2 anos de projeto, eu acho. Terminei com ela também, foi meu tema do TCC. Inclusive, foi Corina e trabalhei os mitos nela.
acho que a Cristina falou que o Mélica e Mito eu trabalhei justamente mais ou menos essa relação. Estão traduzidos, então, já comentados os principais fragmentos, né, que são... eu não vou lembrar os números agora, mas é o do Ericon e o do Citerum, que são duas montanhas que brigam entre si, basicamente, ela vai contar isso. Tem um outro também que traduzi muita mulher, e agora já estou esquecendo, mas que é o que estaria, então, na mesma continuidade, na mesma coluna de fragmentos, que é o segundo mais importante, que eu esqueci agora completamente. Mas, enfim. A Nitinosis, então, também, ela já tem alguns fragmentos traduzidos, a gente traduziu para antologia, para uma antologia, né, que foi publicada agora nos cadernos de tradução da... Isso, Praxila e Tradução. Que estão nos cadernos de tradução da URGS, então. Já tem alguns epigramas delas, né, traduzidos. Falta traduzir ainda bastante o resto. E, atualmente, então, eu estou me debruçando sobre Erina, certo? Estou traduzindo e estudando, então, a Erina, mas mais especificamente o principal poema, que é a Roca. Pode passar? Pode passar de novo. Certo? Então, falando só um pouquinho, assim, sobre a Erina, que é que eu estou estudando agora, assim. Ela é uma poetisa do século IV a.C., provavelmente. Algumas informações, assim, testemunhos antigos, vão colocar ela junto com Safo, século VI, mas isso é... A data que preferem hoje em dia é o século IV. A Suda, Enciclopédia Bizantina, né, vai dar 3 possibilidades de cidade, então, para ela. A gente só não sabe de onde ela é. Ela ou seria de Telos, Lesbos, ou de Telos. E o dialeto não ajuda, porque ela faz uma mistura do dialeto dórico e eólio. Então, só se guiar pelo dialeto não dá para saber de onde ela é. Ela compôs epigramas. E esse poema, então, a Roca, que seria o principal, assim, pelo qual ela é mais conhecida. Pode passar. Pode passar o slide, por favor. Então, agora falar um pouquinho sobre a Roca. Pode passar de novo. Então, a Roca, ela seria um poema bem longo, né? Especula-se que ele estivesse mais ou menos em torno de 300 versos, mas do que veio pra gente, editado pelo West, são apenas 54. São bem fragmentários, os 15 primeiros versos é basicamente um iota, um ni, uma palavrinha, e assim vai. E é assim, tipo, 15 versos realmente, e depois começa a ter frases inteiras, e ainda assim não são todos. Eu lamento pela morte de Balsas. Balsas seria uma amiga da poetisa, que vai aparecer nos epigramas também, e que teria morrido basicamente ali logo após se casar. Então, é sobre isso que os epigramas e a Roca também vão tratar, é sobre a morte dessa amiga, que morreu antes do casamento. E acredita-se que Erina teria morrido virgem, talvez aos 19 anos, mas isso também é questionável. Então, ela trata bastante dessa coisa do casamento, da partenia e tal. Então, justamente, o casamento e memórias de infância, eles vão aparecer justamente como os temas centrais. Ela começa falando da memória, né, trazendo memórias de infância, jogos que elas jogavam, e aí indo até passando pelo casamento da Balsas, né, quando seria o casamento, a morte dela e como ela não pode lamentar a morte da amiga, porque ela não pode sair de casa. Provavelmente por causa dos seus estatutos espartanos, tal, tem alguma coisa certa de sacerdotisa, talvez, mas também é questionável. O gênero do poema também, ali, alguns autores veem como um gos, né, que é um gênero que vai aparecer na Ilíada, na Odisseia, que seria um lamento feito por mulheres próximas. Na Ilíada, na Odisseia, aparece como um lamento feito por mulheres próximas ao homem que faleceu, né. Tem ali do 8. Bom, eu acho que é basicamente isso. Eu vi que tem bastante comentários no chat. Mas eu acho que é basicamente isso, assim, agora, atualmente, né? Depois eu vou seguir com a Nietzsche e com a Gnosis, e se der um capítulo extra ali sobre a Corina, porque eu já trabalhei com ela. E acho que é isso.
Muito bem, Clarinha. Obrigado pela apresentação. Agora a gente passa para a Isabela. Tem alguns slides antes do slide da Clara, tá, Gladinei, assim, nos slides anteriores. Precisa voltar um pouquinho. Aí. Bom, boa tarde a todos, gente. Meu nome é Isabela. Eu sou mestranda, né, lá da USP. E a minha pesquisa, o tema da minha pesquisa é os epítetos de Apolo e de Zeus nos epinícios de Baquílides. Antes de eu começar a falar da minha pesquisa e onde eu estou no momento, eu gostaria só de introduzir um pouquinho quem foi Baquílides e o que são os epinícios, porque eu não sei se todo mundo está familiarizado, né, com o assunto. Na verdade, o Tadeu até puxou algumas coisinhas ali quando ele estava falando do Píndaro, mas, enfim, né. Pode passar o slide, por favor. Bom, então, o Baquílides, inclusive, ele é, né, um contemporâneo de Píndaro, ele é um poeta mélico ali do período tardo-arcaico, entre o século VI e V a.C., e ele compôs diversas canções em diversos subgêneros ou gêneros mélicos, né, tanto corais quanto monódicos, em dialeto dórico, e entre essas composições se destacam os epinícios e os ditirambos, né. Ele foi um poeta que se beneficiou muito do patrocínio dos tiranos, né, com a poesia comissionada, e ele foi, sobretudo, também um poeta panelênico. Em 1986, ali no finalzinho do século XIX, foi encontrado um papiro, né, que nós chamamos de papiro de Londres, e esse papiro acrescentou ao corpus do Baquílides 14 epinícios e 6 ditirambos. Então, foi, assim, uma descoberta muito importante, né, para a gente continuar estudando o Baquílides, que, na verdade, ele sempre fica um pouquinho, assim, às sombras do Píndaro. Mas eu acho que, atualmente, com os novos estudos, assim, isso já está mudando, eu espero, né, porque ele é um poeta muito interessante também. Pode passar, por favor. Então, falando também agora um pouquinho sobre os epinícios, né, do grego epinikion, seria o canto sobre a vitória. Eles eram canções comissionadas, destinadas aos vitoriosos dos jogos, tanto jogos locais quanto jogos panelênicos, em celebração da vitória desse atleta, né, da pessoa que estava ali competindo. Essas canções, elas eram comissionadas pelos governantes das cidades, desses atletas, ou pelas famílias, que eram aristocráticas. No caso do Baquílides, os epinícios que eu estudo, né, eles abrangem, na verdade, as vitórias nos 4 grandes jogos panelênicos, que seriam os Jogos Olímpicos e os Jogos Nemeicos em honra a Zeus, os Jogos Píticos em honra a Apolo e os Jogos Istmicos em honra a Poseidon, ou Poseidon, né. Infelizmente, por falta de corpos, eu não estudo o Poseidon, né, só Zeus e Apolo mesmo. Pode passar, por favor. Bom, a minha pesquisa teve como proposta inicial analisar quantitativamente e qualitativamente os epítetos desses deuses, né? E, além disso, eu tinha proposto avaliar algumas questões acerca do uso desses epítetos, assim, de determinados epítetos nas odes e dos mitos que acompanham tanto as odes quanto os epítetos, né? Que estão ali, às vezes, inseridos na narrativa mítica, para tentar refletir um pouquinho sobre a relação entre eles, se de fato houvesse alguma relação, né? E aí, diante dos estudos dos poemas, dos mitos e dos epítetos, eu estava tentando compreender, né, a composição desses epinícios, também no que diz respeito à celebração das divindades em si, e não só dos vitoriosos, né? A pergunta seria assim, se os deuses patronos desses festivais estariam sendo celebrados, e, em caso afirmativo, como? É claro que, assim, falando de uma poesia que é encomiástica, e ainda mais, assim, performada num festival religioso, né, nos jogos religiosos ali, a gente, com certeza, subentende que a divindade também, naturalmente, está sendo exaltada de alguma maneira. Mas eu estava tentando, talvez, enxergar isso por meio dos epítetos ali, ver como que essa divindade aparece no epinício, se ela exerce alguma função ali, né, e como que isso está acontecendo também. E aí eu também fui pelos epítetos, né, porque a linguagem do Baquílides é muito interessante. Ela é um pouquinho menos obscura que a linguagem do Píndaro, né, o Tadeu falou um pouquinho do Píndaro,
Mas o Bakílides trabalha bastante com os epítetos, geralmente compostos também, mas são epítetos muito significativos, assim, eles são bem cromáticos, né, com uma carga de sentido muito rica. E estima-se que haja pelo menos aí 100 epítetos só da forja de Bakílides, né, exclusivos à composição dele. Então, é bem interessante. Pode passar, por favor. Tomar só um golinho de água aqui. Bom, por uma questão prática, né, e levando em consideração, assim, a preservação desse corpus, eu optei por estudar apenas os epinícios 3, 4, 5, que são em honra ao tirano Hierão, lá de Siracusa, e as odes 9, 11 e 13. Né, nesses últimos meses, em especial, eu estou estudando a ode 9, que é uma composição ainda pouco estudada, a não ser, assim, por alguns breves comentários com relação à estrutura dela e as narrativas míticas ali, né? Pode passar, por favor. Então, a ode 9, ela é dedicada a um rapaz chamado Automedes, da cidade de Fliunte, em celebração à vitória dele no pentatlo, nos Jogos Nemeicos, né? A data da composição é desconhecida, mas o David Fern, que é um estudioso do Bakílides, em um artigo de 2003, já eu vou mostrar para vocês a referência, ele afirma que essa ode pode pertencer à época das guerras pérsicas ali, ou um pouquinho depois, né? E algo interessante é que tanto a ode 9 quanto a ode 13 são as únicas odes que apresentam mais de uma narrativa mítica, né? Por falta de uma, nessa daqui a gente tem 3. Então, o Bakílides, ele resgata nessa ode, primeiramente, 2 possíveis mitos de fundação para os Jogos Nemeicos, né? O primeiro deles seria a vitória do Héracles sobre o leão de Nemeia, no seu primeiro trabalho, né? E o segundo seria relacionado ao repertório mítico dos 7 contra Tebas, né? Em algum momento dessa empreitada, enquanto ali o exército estava passando por Nemeia, um infante teria morrido, né? O Arquêmoro. Ele foi descuidado pela Hipsípile, que era a sua babá, né? A sua nutriz, e acabou sendo picado por uma serpente. Então, assim, dizem, né, alguns testemunhos e tal, inclusive também no Pausanias, que os Jogos Nemeicos teriam sido fundados em honra ao Arquêmoro, né? Seriam jogos fúnebres em primeiro momento. E aí haveria ainda um terceiro mito, que estaria relacionado com a linhagem do rio Asopo, e as suas filhas, né, que são consideradas, inclusive as cidades, né, são epônimos para cidades, algumas cidades, para exaltar também a cidade de Fliunte, que é a cidade do vitorioso, né? Teria uma relação ali entre essas filhas do rio Asopo e as cidades de Nemeia e de Fliunte, que são bem próximas, uma da outra. E aí a escolha desses mitos, pode passar, por favor, isso. Aí a escolha desses mitos, né, segundo o David Fern, a referência está aqui embaixo, esse artigo aqui, ele afirma que a escolha dos mitos tem alto teor político. Infelizmente, eu não vou poder abordar isso aqui, mas é um artigo muito interessante, então eu deixo a referência aí e a sugestão, né, caso vocês tenham curiosidade. Mas vamos ao que interessa em si, né, que são os epítetos, tudo isso para contextualizar. No que diz respeito a esses epítetos em si, nessa ode 9 especialmente, nós temos só 2 epítetos para Zeus. Nos versos 4 e 5, nós temos o Zeus Nemeu, eu até coloquei aqui em grego também, Nemeios Denos, e depois nos versos 55 e 56, Zeus Supremo, Megisto Denos, né? Bom, esses não são epítetos da forja pessoal de Bakílides, eles não são exclusivos, digamos assim, e eles não apresentam nenhuma outra qualidade para a divindade, a não ser aquelas que a gente já espera, né? Assim, conhecendo Zeus e toda a sua mitologia. Mas são escolhas que provavelmente reforçam, né, a importância de Zeus dentro e fora do contexto da composição, sobretudo se a gente considerar, além do culto de Zeus na cidade de Nemeia, né, que a fundação dos jogos também estabelecem o paradigma mítico para celebrar a vitória do Automedes. Então, na verdade, assim, Zeus
A cidade de Neméia, a fundação dos Jogos ali, são muito relevantes para essa ode, né, para celebrar realmente a vitória. Pode passar, por gentileza. Isso. E aí, em outros epinícios do Bakílides, eu vou citar um exemplo muito breve aqui, além desses epítetos, né, que remetem à cidade dos jogos ou às cidades de culto da divindade ali em questão, a gente também encontra epítetos um pouco mais específicos, que reforçam a esfera de atuação desses deuses, né, e também servem para consolidar, de certo modo, o elogio à divindade. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui que aparecem no Epinício 5, que é um epinício muito, muito famoso, né? A Hierão de Siracusa. E eu digo desde já que as traduções são da professora Juliana, porque eu não teria feito melhor. Então, estou citando a tradução dela, tá bom? Então, por exemplo, né? A gente teria o epíteto aqui, Eurianactos, que seria de amplo reinado, Erisfarago, que seria alto e trovejante, Argiquerauno, de trovão brilhante, Megistopator, o maior pai. E aqui é interessante notar que Eurianax e Megistopator são, de fato, criações do Bakílides. Ele parece ter um carinho especial aí por epítetos, né, com esse radical euri, com a ideia de amplitude. Então, é bem bacana. Pode passar, por favor. E aí, infelizmente, na verdade, no caso da Ode 9, a gente não tem outras referências, né? A gente também não tem como prever se haveriam outras referências a Zeus no poema ou outros epítetos, porque a gente tem lacunas consideráveis. Mas, bom, seja como for, acho que ainda é possível extrair, né, o encômio à divindade, a Zeus, nesses dois epítetos conferidos a ele, como eu disse, né, considerando as narrativas míticas e o papel dessas narrativas e de toda a mitologia de Zeus nessa ode como um todo. Gente, eu acho que era isso que eu queria falar, eu tentei não me estender muito, tentei, assim, né, introduzir e depois dar um exemplo prático do que eu faço, mas é isso, muito obrigada. Obrigado, Isabela. Agora a gente passa a palavra para a Nathalie Iannicelli. Oi, boa tarde a todas e todos. Então, eu sou a Nathalie e eu estou no último semestre de mestrado em Letras Clássicas lá na USP, sob orientação da professora Paula da Cunha Correia. Acho que a minha pesquisa é a que mais destoa de todo mundo aqui, porque eu não estudo poesia, eu estudo um tratado sobre teoria musical, mas agora eu me sinto contemplada pelo novo nome do grupo, então foi bom. E a minha pesquisa consiste basicamente em uma tradução comentada, com uma pequena introdução do tratado Os Elementos de Harmonia de Aristóxeno de Tarento. Eu não sei o quão conhecido ele é aqui, então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é um filósofo peripatético, um aluno direto de Aristóteles no Liceu, que viveu no fim do século IV e início do século III. A maior parte das obras de Aristóxeno está perdida, e a gente não tem muita informação biográfica a respeito dele. Aristóxeno, teria tido uma formação pitagórica em Tarento, que é um polo pitagórico do período arcaico, e depois ele teria ido para Atenas, onde ele se tornou pupilo de um outro pitagórico, o Xenófilo de Calcis, e depois, finalmente, quando adulto, ele teria se tornado discípulo de Aristóteles no Liceu. E lá ele teria ficado até a morte de Aristóteles, pelo menos. Há muitas anedotas sobre esse período, e parece que o Aristóxeno tinha um problema com o Teofrasto, e quando o Aristóteles deixou a escola para o Teofrasto, o Aristóxeno ficou enraivecido e foi embora. De todo modo, ele era um escritor bastante profícuo, segundo os testemunhos posteriores, e ele teria escrito principalmente sobre artes, música, ética e métrica. Ele também é bastante conhecido por ter escrito biografias de Pitágoras e de pitagóricos e uma biografia de Sócrates. Sobre as biografias de Pitágoras e dos pitagóricos, a gente tem uns poucos fragmentos em autores tardios, e sobre a de Sócrates a gente não tem nenhum, só um relato de que era uma biografia muito polêmica, que falava muito mal de Sócrates e do platonismo como um todo. De mais substancial, temos apenas 2 tratados, o bastante fragmentário Elementos de Rítmica, que é sobre métrica,
e os elementos de harmonia, que é o que eu estudo. Esse é um tratado bastante grande, ele tem cerca de 90 páginas, e ele está dividido em 3 livros. Porém, ele também é bastante fragmentário, tem várias passagens faltando, e o final de todos os livros tem problema. O tratado é bastante interessante, porque ele não só é o mais antigo, que é inteiramente dedicado à harmonia, mas ele também é o primeiro a romper com os estudos musicais pitagóricos platônicos. Aristóxeno tenta se dissociar tanto da harmonia matemática e cosmológica, que é como os pitagóricos estudavam, quanto da harmonia pedagógica e ética, que é explorada em diversos diálogos platônicos. Ele também tenta se dissociar dos teóricos harmonistas empíricos, a quem ele chama de predecessores, que seriam teóricos e músicos práticos que utilizavam a geometria para medir consonâncias e tal. Eu não vou entrar em muitos detalhes da doutrina musical dele, porque seria impossível fazer uma síntese disso em 10 minutos, mas, em linhas gerais, o intuito dos elementos de harmonia é estabelecer a harmonia como uma ciência independente, segundo o método científico aristotélico, tal como Aristóteles apresenta nos analíticos posteriores. Então, uma ciência que tem princípios e elementos próprios e independentes de outras ciências. Aristóxeno estabelece que a harmonia tem 7 partes, então ela se divide em gêneros melódicos, notas, intervalos, escalas, tonalidades, que são as afinações, modulação, que é a teoria sobre como você passa de uma escala para outra numa mesma melodia, e, por fim, a teoria da composição. E, para ele, a harmonia não deve jamais se estender a assuntos físicos, a acústica, a astronomia ou a discussão sobre ética musical, porque essas áreas estão fora do escopo da ciência da harmonia. Em razão disso, então, a percepção auditiva assume um papel central no tratado, porque é a partir dela que, com o ouvido musical bem treinado, né, o músico deve analisar as melodias e investigar se elas estão compostas de acordo com as regras naturais da harmonia. Então, diante disso, o meu projeto buscou traduzir o tratado inteiro e fazer um comentário, quase que parágrafo a parágrafo, sobre aspectos teóricos, textuais e históricos. A necessidade dessa tradução se explica porque ainda não tem nenhuma tradução publicada em língua portuguesa. Mas eu fiquei sabendo que um professor da Universidade Federal do Paraná, o Roosevelt Rocha, ele também está para publicar uma tradução dos elementos, mas eu não conheço. E, antes disso, a última tradução publicada dos elementos foi feita em inglês, né, pelo Andrew Barker, em 89, só que essa tradução utilizou uma edição bastante antiga e que não tinha acesso a todos os manuscritos. A minha tradução utiliza a edição mais recente do texto, da Rosetta da Rios, de 1954, e ela teve acesso a todos os textos. E isso fez com que o texto ficasse maior, no fim. E já o comentário se justifica não só porque mal há comentários, na verdade só há 2 comentários, um latino, de 1652, e um outro alemão, de 1883, mas porque vários aspectos da doutrina de Aristóxeno ainda não estão discutidos. Então, nesses comentários, eu tento trazer uma suma desses comentários do Mabon e do Westphal, e eu junto isso à bibliografia mais recente sobre Aristóxeno e sobre harmonia na antiguidade. O estilo de prosa do Aristóxeno é bastante elevado e obscuro. Para quem já leu Aristóteles, é uma mistura de Aristóteles com a sintaxe e os parágrafos do Tucídides. E, além disso, tem uma outra camada de dificuldade, que é uma pletora de termos técnicos musicais, e a maioria deles são rápax. Então, mas, por sorte, muitos teóricos tardios escreveram manuais de Aristóxeno, manuais mesmo, assim, são guias de leitura de Aristóxeno. Então, isso ajuda bastante a ler e a entender o que são cada termos. Então, por exemplo, o conceito de modo grego, de tonalidade, isso é uma questão imensa e aberta até hoje, ninguém sabe direito como, que os gregos entendiam por escala, tonalidade e modo. Então, mas sobre o estilo, ainda na minha tradução, eu tentei manter o texto o mais próximo possível do grego, né, tendo em vista que é um tratado técnico, mas eu tentei não perder a fluidez da língua portuguesa, o que é bastante fácil quando você traduz um texto tão complexo e denso como esse.
Como metodologia geral, eu tentei não sacrificar o sentido pela forma, mas eu evitei ao máximo fazer muitas inserções no texto e evitei também fazer uma tradução livre e interpretativa. Eu tentei deixar o estilo do Aristóxeno e o texto mais preservado possível em língua portuguesa. Bom, de modo geral, o tratado é muito importante porque nos permite ter um vislumbre do que seria a música grega no período clássico, que é uma música que a gente não tem nada, né? E é importante lembrar também que Aristóxeno está ali no século, né, no final do terceiro para o quarto, então a música dele também já não é mais aquela música de Píndaro ou da tragédia, já é possível ver que ele compara às vezes o estilo atual dele ao estilo antigo e mostra as diferenças, então é bastante interessante por isso. E, embora não tenha nenhuma análise de melodias em si no tratado, ele apresenta várias escalas, afinações, notas, intervalos, que eram considerados não só elevados do ponto de vista cultural, mas também corretos do ponto de vista melódico. E, por isso, ele é tido como o fundador da musicologia do modo como a gente conhece hoje. Essa é a tese de doutorado da Sophie Gibson, publicada em 2005, que ela mostra como que as teorias dele são fundadoras do modo como hoje a gente pensa sobre a música. E também o Aristóxeno vai ser muito importante durante o Renascimento, sobretudo porque é a partir dele que se desenvolve a noção de temperamento igual, para quem estuda música aqui, né, o temperamento mesotônico, e esse temperamento é um passo muito interessante para a afinação diatônica temperada que a gente usa hoje. Então, Aristóxeno é o primeiro teórico a dizer que sim, é possível você dividir um tom em duas partes iguais, né, 2 semitons, que é como a gente pensa hoje. Mas isso, na teoria pitagórica, por exemplo, era impossível e era um problema semelhante ao problema da raiz de 2 na matemática. Era um problema sem solução. E o Aristóxeno soluciona isso. E por isso ele vai ser muito importante para o Renascimento. Bom, e apesar de tudo isso, ainda há muito poucos estudos sobre Aristóxeno e não há nenhum estudo sobre recepção dele nesses autores renascentistas, como Zarlino, Vincenzo Galilei e tal. E ele é bastante, apesar de ele ser bastante estudado pelo viés filosófico e pelo viés da teoria musical, ele não é muito estudado dentro da própria cultura grega e as relações dele com a cultura grega ainda não estão bem mapeadas. Então, na introdução da minha dissertação, eu tenho que falar um pouco disso, mas é um assunto muito grande e eu tenho certeza que eu vou ter que levar isso para o doutorado. É isso, gente. Obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigado, Nathalie. Para finalizar, a gente passa a palavra para o Tiago agora. A palavra é sua, Tiago. Então tá. Boa tarde, pessoal. Agradeço primeiro a oportunidade de falar aqui com vocês. Primeiro, queria me apresentar, né? Sou mestrando da URGS também, terminando o mestrado agora, mas já tenho estudado com o Rafael desde logo que o Rafael entrou para a URGS aqui, acho que 2013, 2014, época que eu nem era do grego, e conheci o Rafael, nunca mais larguei. Então, muito por influência dele, acabei me voltando para a elegia grega e mais especificamente para a narrativa na elegia. Então, essa pesquisa começou foi no TCC, né, fiz em 2016, que ele tratou do novo fragmento, né, novo, entre aspas, do Arquíloco de Paros, que é um fragmento que foi editado pela primeira vez em 2005 pelo Dirk Oben, e que era um fragmento encontrado entre os papiros de Oxirrinco, e que ele é interessante principalmente por conter cerca de 25 versos legíveis, em dísticos elegíacos, e que contém uma narrativa. Essa narrativa se refere a uma passagem mitológica
de um período antes da Guerra de Troia, em que os gregos ainda estavam meio confusos sobre o caminho, e eles acabam desembarcando por acidente na Mísia, e pensando se tratar de Troia, eles começam a atacar a região ali, que não tem nada a ver com a história, só que a Mísia era então reinada pelo Télepho, que era filho de Héracles, e herdando um pouco da força do pai, ele expulsa os gregos sozinho, que acaba sendo uma passagem desastrosa para os gregos ali, de certo modo cômica, pelo lado do Télepho. Né, embora tenha uma série de discussões, né, tanto pelo Arquíloco ser um poeta bastante cômico, mas o que eu queria destacar é a capacidade da elegia no período arcaico de conter também narrativas mais longas de temática mitológica ou histórica. E uma análise mais ampla dessa perspectiva que eu venho tentando fazer ao longo do mestrado, vendo além do Arquíloco também fragmentos de Simônides, Scalino, Minermo, Tirteu, assim como outros elegíacos com menos indícios de terem composto elegias narrativas. O primeiro que eu citei, o Simônides de Cels, é justamente quem trouxe à tona essa discussão, a perspectiva da elegia conter narrativa, quando foi editado em 1992, também um fragmento dos papiros de Oxirrinco, que é o fragmento 11, na edição do Martin West, que esse fragmento é um pouco maior que o do Arquíloco, tem uns 45 versos legíveis, e contém o princípio de que seria uma elegia narrando a Batalha de Plateias, né, que foi a batalha importantíssima para os gregos ali no final das Guerras Médicas. E o mais interessante é que até então não havia nenhum excerto elegíaco narrativo. Existiam menções, né, de fontes secundárias, mas nada concreto. Até para se ter ideia desse problema, o Martin West, que é uma referência dos estudos de lírica grega, no Studies in Greek Elegy and Iambus, de 1974, ele levantava diversas possibilidades temáticas e de ocasiões de performance para elegia, mas ele excluía que pudessem haver elegias predominantemente narrativas. Foi o Ewan Bowie, em 1986, com um artigo chamado Early Greek Elegy Symposium and Public Festival, que, baseado principalmente em fontes secundárias, ele levantou a possibilidade de que pudessem, sim, haver elegias longas e narrativas, e que teriam, na visão dele, como principal ocasião de performance o festival público religioso. Na verdade, o Bowie não inventou essa ideia, já, por exemplo, na Itália, nos anos 70, o Santo Mazarino e o Gustavo Serri já tinham ideias parecidas, mas no fim acabou sendo o Ewan Bowie que deu mais ímpeto a essa teoria. E daí a descoberta do fragmento de Simônides foi meio que uma espécie de confirmação da teoria do Bowie, e na época ele foi meio que dado como um profeta, assim, que ele previu o futuro, né? Vendo coisas que não tinham nenhuma materialidade. E o interessante dessa descoberta do Simônides é que, a partir de então, foi possível fazer uma reavaliação da elegia grega, a partir principalmente de fontes secundárias, buscando pensar outros poemas que talvez poderiam ser narrativos ou ter extensões consideráveis que fossem narrativas. Desse modo, a minha pesquisa se voltou no mestrado, para além do Simônides e Arquíloco, também para fragmentos de Minermo,
que poderiam fazer parte de uma obra chamada Esmirneida, que narraria a história antiga de Esmirna. Também o Hino a Zeus, de Calino, né? Esse título é meio genérico, né? Só o que se sabe é que o Calino, de alguma forma, tratou dos conflitos na Ásia Menor, em dísticos elegíacos, e também a Eunomia de Tirteu, que seria um poema que, de alguma forma, tratava da fundação das instituições políticas e leis espartanas. Sem me alongar muito, assim, por fim, eu só queria destacar que a abordagem desses textos é bastante conjectural, né? Nós temos só indícios de que esses elegíacos seriam autores de poemas narrativos. Então, essa pesquisa tem sido mais no sentido de ver as possibilidades, tanto temáticas, como do papel da elegia no período arcaico como um veículo de transmissão de conteúdo mítico e histórico. Acho que é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Ótimo, Tadeu. Tadeu, desculpa, ótimo, Thiago. Muito obrigado pela fala. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Esses são os nossos trabalhos, nossas pesquisas, né? Então, agora a gente abre para perguntas, né? A gente tem um tempinho para perguntas. Rafael, posso pegar um ganchinho para quem sabe puxar a fila? Claro, Juliana. Então, eu queria, enfim, parabenizar primeiro o Rafael, que organizou tudo desta vez. Tá? Então, foi muito bem organizado e gostei muito de ouvir os membros do grupo aqui com as suas exposições. E aí, queria só puxar aqui dois ganchos, né? Nath, a mudança do nome do grupo foi por causa do seu trabalho. Quando estávamos pensando justamente o ano passado, em que a SBEC começou a fazer esse trabalho, né, de colocar os grupos em diálogo, nós olhamos para o nosso grupo, fizemos blog, enfim, demos uma ajeitada, enfim, e aí consideramos que tendo o seu trabalho, e também o Luiz, né, que também está interessado em música, era hora de destacar essa dimensão no nome do grupo. Então, pronto, né? Você não está lateral nem fora, você está absolutamente incorporada e contemplada no grupo, tá bom? Obrigada. E, Tiago, eu gostei muito da sua apresentação, que ótimo que você está se debruçando, né, sobre essa questão da elegia histórica, porque, de fato, essa é uma, digamos assim, nos estudos da elegia, sobretudo entre nós, né, merece atenção. Não teve ainda, digamos, alguém que se dedicou a isso para valer, então você aproveita um filão importante, né? E nesse sentido, eu me lembrei do Minervo, né? Tem toda aquela discussão sobre a Esmirneida, né, do Minervo, que também a gente não tem, mas, enfim, tem muito testemunho a respeito, né? Imagino que você vai pelo menos passar por isso de alguma maneira. Mas tem também uma coisa importante na tua fala, que é justamente você reconhece, e a gente brincou um pouquinho aqui no chat, mas você reconhece no texto do Bowie, de 1986, que, de uma certa maneira, né, Rafael, se confirma com a descoberta da elegia do Téléfo só em 2004, né? Ela reforça a argumentação do Bowie ali, em prol da elegia histórica né, com narrativa mítica, etc. Mas aí você lembra que a ideia do Bowie também, o Bowie não está inventando, né, mas ele está, na verdade, resgatando alguma coisa até recente, né, dos anos 70, na Itália, mas que não teve muita atração, né, como a gente poderia dizer. E aí a gente brincou, porque, claro, eu fui orientando a Paula, a Rafael também, e ela sempre dizia uma coisa que é uma lição importantíssima, eu repito para todo mundo.
Se você acha que teve nos seus trabalhos, você teve uma sacada que ninguém teve, você teve uma ideia que ninguém teve, volte aos livros, né? Porque provavelmente uma doce ilusão, né? Que todo mundo, pela qual normalmente todo mundo passa, né? Mas é uma lição importante, porque muitas vezes é isso, é uma ideia que não foi aproveitada num certo momento, né? E aí, de repente, ela é resgatada, e você agora, né, com todo esse material, tem aí a chance de trabalhar justamente com essa elegia histórica, né, que merece essa atenção que ainda não teve entre nós. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, professor. Realmente isso mesmo. Na verdade, se for ver, né, as fontes secundárias já, né, tem muitos indícios, né, de que a elegia realmente, de alguma forma, contesse a narrativa, né, mas foi só com a descoberta ali do Simões que começou a se levar mais a sério mesmo. Exato. Legal. Agora, Rafael, acho que tem umas inscrições para você coordenar. Obrigada, gente. Então, tem uma pergunta da Francisca, que ela quer saber mais um pouquinho do Tadeu sobre essa ideia de tradução multidimensional que você colocou na tua fala. Posso responder? Já? Fica à vontade, Tadeu. Tá certo, Francisca. O nome é meio, né, estranho, mas o que eu quero dizer com tradução multidimensional é que nem o exemplo que eu dei, né, quando a gente pensa em transpor uma estátua que é tridimensional para uma fotografia que é bidimensional. Bom, ainda não ficou tão claro. O que eu quero dizer é o seguinte: todo texto ele tem múltiplas dimensões, certo? Todo texto em qualquer idioma. Só que quando a gente faz a tradução, frequentemente a gente tem que reduzir uma dessas dimensões em prol da outra, né? Então, assim, um exemplo clássico que todo mundo que vai traduzir encontra frequentemente, por fidelidade à semântica do original, você tem que perder, você não consegue encaixar aquele verso no metro, ou você tem que mudar a ordem das palavras, né? Ou você não consegue, às vezes, nem traduzir a palavra exatamente, né? Como é o exemplo dos epítetos compostos, né? Então, o que eu estou propondo é o seguinte: normalmente, até por razões editoriais, todos os tradutores têm que fazer uma escolha e se contentar com ela, né? Ninguém vai traduzir a Ilíada 4 vezes, né? e publicar no mesmo livro. O que eu estou propondo é que quando você traduz um poema para um artigo, ou quando você traduz um poeta mais... que tem um texto mais exíguo, né? Que basicamente a maior parte do livro, frequentemente, são os nossos comentários. Eu acho que aí o tradutor, ele, para dar acesso a essas múltiplas dimensões que normalmente se pedem numa tradução só, o tradutor ele pode sim usar a mão de mais de uma para que um público que não tem acesso ao original possa ter uma ideia, né, dos vários aspectos do original, que às vezes não conseguem ser mantidos numa só tradução. É isso que eu quis dizer. Não estou vendo o chat aqui. Mais perguntas, pessoal? Não? E que esse trabalho de tradução... Professor? Opa. Oi, Ana. Pode falar. Obrigada. Eu queria encaminhar aqui uma questão formal para a administração do evento, porque as palestras estão tão interessantes e esse grupo foi tão objetivo em colocar os seus objetos de pesquisa que eu ficava me empolgando com cada um e o outro era tão empolgante que eu esqueci do anterior. Então, eu queria saber o seguinte: além dos nossos vídeos, das aulas gravadas, nós vamos ter anais, vai ter registro escrito, ainda que sumariamente, de todos esses trabalhos, para a gente efetivamente poder fazer ter um objeto assim, de referência dessas pesquisas? Se não, eu encaminho já para a professora Ana Maria essa sugestão, porque eu acho que seria muito fácil cada um fazer em 2, 3 linhas a definição do seu objeto e cada grupo colocar isso no papel. Era isso, e parabéns para todo mundo, viu?
Acho que a Juliana já falou, né, sobre que cada grupo já falou alguma coisa, foi publicado na revista clássica, já tem pelo menos né, de um modo geral, a descrição das pesquisas, dá para verificar lá, e é aberto, né, se quiser ver, a clássica está aí, dá para baixar o PDF e ver, viu? Depois nós divulgaremos melhor, Ana Virgínia. Mais alguma questão, gente? O grupo quer falar mais alguma coisa? Foi bem bom, tá bem, né? Tem 17h20, ainda temos algum tempo. Tadeu ia falar Se alguma ninguém coisa? tiver, eu estava respondendo aqui no chat, mas alguém que perguntar. Eu tenho uma pergunta para Isabela, assim. A dúvida é o seguinte, Isabela. Você tá trabalhando com os epítetos, né, que é um tema que me interessa muito, que eu até comentei antes, e você falou que na OD que você está trabalhando agora, né, a 9, o que chama a atenção é o fato de os 2 epítetos de Zeus que ali aparecem são epítetos, vamos dizer assim, habituais, né, não são forjas do poeta. E, claro, isso como o Balquírides ele usa bastante, né, epíteto, isso deve ter caído nos seus interesses. Como que um poeta que cria tantos novos epítetos lida com os epítetos, vamos dizer assim, standard, né, os epítetos tradicionais? Isso não é uma escolha. Minha dúvida é o seguinte: isso não pode ser uma escolha. Toda escolha é consciente, né? Mas, assim, não pode... o efeito de um epíteto tradicional e o efeito de um epíteto novo, né? Como que eles se relacionam entre si? Como o poeta pode meio que brincar com as duas coisas? Era por aí a dúvida. É uma pergunta excelente, né? Inclusive, eu não sei se eu consigo te responder agora, porque eu venho me questionando muito isso. E num primeiro momento, logo quando eu comecei a pesquisa, e você sabe como é, a gente começa achando uma coisa, aí você vai fazendo e vê que não é nada daquilo, né, que você estava achando. Pelo menos comigo foi assim. E assim, eu estava me perguntando se, de repente, naqueles momentos de prece ali, no Bakílides, por exemplo, na Ode 5, né, para terminar já o epinício, se talvez esses epítetos estariam mais relacionados a isso, entre aspas, culto, né? Mas depois, assim, eu fui pesquisando, aí também passei pelo exame de qualificação, até o Rafael estava presente, e, enfim, com as sugestões que me foram dadas, a gente acabou excluindo um pouco essa ideia, né, de separar os epítetos, talvez, assim, esses que a gente fala mais standard, que sugerem uma ideia de culto, por exemplo, o Zeus Nemeu, obviamente está relacionado ao culto dele em Nemeia, mas a gente está tratando de um corpus poético, né? Mas, assim, isso me intriga muito, porque aparece muitos epítetos, assim, também no Bakílides, né? Por isso que eu falo, eu acho estranho, talvez na Ode 9 eu até suspeitaria que existisse mais alguma coisa ali, porque na Ode 5 está muito bem preservada, ainda bem, a gente tem muitos epítetos de Zeus, e eles são muito diferentes. A gente tem esses epítetos mais coloridos, né, que a gente fala, da forja dele, e tem esses também. A gente tem o Megistopator, que já não é tão... Embora seja a forja dele, mas já é um epíteto um pouquinho mais tradicional, genérico, talvez, ali, né? Mas, assim, eu não saberia te responder ainda, porque não cheguei nessa conclusão. Inclusive, podemos conversar mais sobre isso, né, para tentar entender o que ele está fazendo ali. Mas eu acho que, por exemplo, no caso da Ode 9, tem a ver com a narrativa mítica e a fundação dos jogos na cidade de Nemeia, né? No caso da Ode 9, especialmente. Eu não sei se eu te respondi, provavelmente não, né, Tadeu? Desculpa, mas... Não, respondeu sim. Até porque eu acho que é uma questão que não tem resposta, assim, né? Mas é um problema que a gente tem que lidar constantemente. Por isso que eu falei, assim, quando eu comecei, porque eu já tinha trabalhado com os epítetos na iniciação científica, né? Mas quando eu cheguei, assim, na Mélica mesmo, na poesia, foi um baque. Ainda mais no Bakílides, né? Porque tá tudo muito junto e misturado. Por isso que eu tinha pensado em primeiro momento que haveria uma distinção ali desses epítetos que, de repente, aparecem na narrativa mítica e reforçam essa linguagem poética, e talvez
na prece, a divindade aparece de uma outra maneira. Mas eu não sei se eu consigo sustentar isso com o que eu tenho até agora. Entendi. É só um comentário assim rapidinho. Me lembrou muito, quando você estava comentando esse aspecto, o próprio Píndaro, que ele, vamos dizer assim, é um autor que está sempre dizendo as mesmas coisas, mas tem milhares de formas de dizer as mesmas coisas, né? Então, essa coisa de você variar, a hora, né, usar um epíteto mais típico, hora usar um mais colorido, até para não ficar tudo muito sobrecarregado de cores, né? Mas, assim, é só uma coisa que passou pela minha cabeça agora. Sim, passa pela minha também, Tadeu, tá me incomodando. Tá certo. Obrigado, Isabela. Já pensei nisso também, obrigada a você. Então, bom, né? Até o grupo faz uma discussão da relação. E até o título foi, né, renovado, foi bem interessante. É bom isso, nós acabamos nos conhecendo melhor dentro do próprio grupo, além de todos os outros grupos também. Excelente, muito bom. Então, eu creio que dá para a gente, né, encerrar daqui a pouco, e o Ney normalmente faz uma foto, né? Então, vou só anunciar aqui que no dia 24, a próxima quinta, nós teremos o LEAL, né, Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, tá bem? Depois eu mando a divulgação, amanhã eu mando para todos, e aí, próxima quinta nós estaremos no mesmo horário, né? Aqui. Então, obrigada, o grupo foi excelente, né? Como falei, até houve essa discussão, mostrando como é interessante que nós nos reunamos assim, até para um conhecer melhor o trabalho do outro, até começar mais discussões, né? Bem interessante. E aconteceu isso conosco também, né? No Núcleo de Cultura Clássica, nós também fizemos isso. Que cada grupo acaba se renovando, se encontrando assim, né? Pois muito obrigada, eu gostei bastante também, como todo mundo expressou aí, né? Foi excelente, todas as apresentações. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigado. Obrigada a todos.